Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A todos os irmãos daí da live. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Números 21. Então partiu do Monte Mor, pelo caminho do Mar Vermelho, e ao redor da terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Complicou. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem, meu Deus, tem fastídio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos dos povos de Israel. E veio o povo a Moisés e disse-lhe: havemos pecado, porque nós temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor para que tire de nós a serpente. Vocês viram como eles foram bem ligeirinhos? Né? Arrumaram o problema. E agora, Moisés, agora ore por nós. Meu Jesus. Aleluia. Ore ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora e põe sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverás. Que a mirar viverás. E fez Moisés uma serpente de bronze e o pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava, meu Deus, para a de bronze, sarava. Se olhasse, né, para a de bronze, sarava. Porque a igreja poder se assentar, dando glória a Deus. Uma mensagem bem interessante. Eu não lembro se alguma vez eu já preguei essa mensagem, não. Não lembro, irmãos. Mas a gente conhece a história, né? Uma história bem interessante. Se fala muito do milagre do que Deus operou no Egito, das 10 pragas. Se fala muito da passagem do Mar Vermelho, não é? Se fala muito acerca de que Deus matou os egípcios sobre as águas do mar. Se fala muito dos milagres da água, dos milagres da água que era amarga, e ali o Senhor tornou-la doce. Se fala muito das 7 palmeiras, das 70 palmeiras e 70 fontes, né? Que foi logo depois do milagre, né? De todos os milagres. E se fala do momento das águas amargas, que o povo de Israel ficou enfurecido, querendo apedrejar Moisés. E vai falar do descanso, fala da nuvem, né? A nuvem de dia que dava proteção para toda Israel. E fala da coluna de fogo, que aquecia o povo à noite, né, de todo aquele frio pelo deserto. E também que guiava o povo, que aquecia, que alumiava o povo, que direcionava o povo. Fala-se da glória de Deus sobre o povo, fala-se da tenda, não é? Fala de tanta coisa maravilhosa da Bíblia, nesse contexto. Mas a gente fala muito pouco acerca desse episódio. Foi algo muito interessante. Fala-se das cordonizes, quando o povo começou a murmurar. Queridos, lá em João, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, verso 14, e o verso 19, Jesus próprio vai falar assim: importa que, assim como
Moisés levantou a serpente no deserto, importa que assim também, né, seja levantado o Filho do Homem, e atrairei muitos a mim. E atrairei muitos a mim. E foi no momento da crucificação. Exatamente. Então, vamos aqui ao texto da mensagem das cobras. Os irmãos fiquem aí atentos. É sério esse negócio, né? Então, primeira coisa, irmãos. Nesse versículo que acabamos de ler, o vento está querendo me interferir aqui, né? Vamos perceber uma coisa muito séria que aconteceu, que o povo estava na caminhada, o povo estava andando, dando volta ali em torno da terra, andando aos arredores da terra de Edom, né? Próximo da região onde eles haveriam de entrar e possuir, rodando ali, andando. Então, vai dizer, foi logo depois do episódio da passagem do mar, né? Então, nessa caminhada, já tinha acontecido muitos milagres, já tinha acontecido muitos sinais, já tinha acontecido muitas maravilhas para chegar aqui a esse momento. Então, partiu, né, dali, e o povo, de repente, o que é que eles fizeram mesmo? Como é que eles estavam? Estavam impacientes. E quando ficamos impacientes, né? Quando o povo fica impaciente, a primeira coisa que o povo faz é começar a reclamar. Tudo para eles está ruim, né? Tudo para eles está ruim, nada está bom para eles, nada, os milagres, tudo que o Senhor fez, nada estava bom para este povo. Então, se impacientaram. Como eles ficaram impacientes de caminhar, de andar, né? Aquelas voltas para lá e para cá, eles queriam um caminho mais curto, um lugar mais fácil, né? De fácil acesso, queriam as coisas com facilidade. E nisso que eles se impacientaram, aí eles começaram o quê? A murmurar. Começaram o quê? A reclamar. E olha a atitude deste povo. Eles fizeram uma reclamação profana. Eles fizeram uma reclamação mentirosa. Uma reclamação inadequada. Uma reclamação descabível. Nessa reclamação, sabe o que ele estava dizendo? Estava chamando Deus de incompetente. E chamando Moisés também de incompetente. E o que é que ele diz? Como que pode nos tirar do Egito, onde tinha fartura? Em outro texto vai dizer, ele vai falar assim, olha, lá tinha fartura, tinha coisas boas, tinha alimentação fina, tinha comida fina, de primeira. Mentira que ela era escrava e não comia nada disso. Em algum texto vai assim, olha, lá tinha quiabo, lá tinha alho, lá tinha cebola, né? Lá tinha verdura, lá tinha do bom, do melhor. Nesse deserto aqui não tem nada. Aí vocês vão ver aqui em número 16, o versículo 8, que eles estão mentindo de tal maneira, porque olha o que acontece aqui no 8, 16, louvado seja Deus. Está aqui. Aliás, deixa eu ver aqui. Santo é o Senhor Deus. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. É o 16. E me perdi aqui um pouco, mas eu já encontro. Glória a Deus. Pronto. Êxodo 16, verso 14, diz assim. E quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, estava uma coisa fina, semelhante à escama fina, como o gelo sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isto?
pois não sabia o que era. E disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá. Isto aqui é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou que colhesse cada um segundo o que podia comer. Vocês estão entendendo? Então, a acusação deles era uma acusação leviana, irmãos. Era uma acusação sem fundamento. Não tinha razão. Ele estava acusando a quem? Acusando a Deus e a Moisés. Era uma acusação leviana. E ele se mostra irreverente, inadequado. Porque a reclamação dele não tinha fundamento, porque eles tinham tudo. E a reclamação deles é o quê? Nós não temos alimento, nós não temos água, nós não temos nada, não temos nem sepultura. De modo que Deus se irou. Quando a serpente começa a picar esse povo, essa serpente, né, venenosa, eram serpentes terríveis, que elas mordiam, que elas mordiam, doía tanto a picada dessa serpente, que era uma mordida que queimava como fogo. E ele sentiu queimado até morrer. Eram os víboras, serpentes pequenas, não eram grandes, tá? Não eram grandes. E todas essas serpentes, meu Deus, abrasadora. Elas picavam as pessoas e a pessoa, aquela picada, ia queimando a pessoa. Elas eram devoradas. Meu Deus, que coisa terrível. Até elas morrerem. O povo vendo o problema, disse Moisés: nós pecamos contra Deus. E você tem que resolver esse problema aí. Não é assim? Alguém faz o problema e você que tem que resolver. Em casa, quando o filho faz alguma coisa errada, que dá tudo errado, aí o papai tem que consertar, não é assim? Não é isso? Na empresa, sempre o que comete o erro, nunca é ele que vai consertar, é outro. Um dá prejuízo, provoca a situação, sempre aquele que não tem nada a ver com o problema é que tem que resolver o problema. Meu Deus. A murmuração, a reclamação contra Deus. Amados, você sabe o que significa murmuração contra Deus? Quando nós temos o que temos e nós não agradecemos, não reconhecemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e não agradecemos pelo que temos. E a palavra do Senhor nos diz que em tudo devemos dar graças. Em tudo. Quando diz que é em tudo, irmão, eu tenho que dar graças até por aquilo que eu não tenho. É dar graça por aquilo que você não tem. É dar graças por tudo que nós passamos. É dar graça pelo choro. É dar graça pelas provações. Dar graças quando está no leito de enfermidade. Dar graça por a gente estar sofrendo. Você entendeu aí? Vão entendendo. Já tem aí dando graças a Deus porque não teve comida em casa? Já tem alguém dando graças porque está com um problema seríssimo em casa, não está conseguindo resolver? Já tem alguém aí dando graças a Deus porque não está mais suportando o marido e o aborrecimento dele, a opressão dele em cima de você? Já tem aí dando graças pela dívida que tem?
Pelo salário que não tem, pelo emprego que ainda não veio? Já tem aí alguém dando graça pelo casamento que ainda não conseguiu? Deixa eu falar uma coisa para vocês, o que é murmuração. Na primeira era cristã, só vou fazer aqui uma ilustração. O imperador Nero decidiu promover uma grande festa, tá? A um determinado deus. Eu esqueci o nome do sujeito agora. Que ele adorava. Tá? E ele, celebrando essa festa, ele decidiu iluminar todo, né? Todo o jardim da corte, todo o cenário, e acendeu tochas para fazer aquela grande celebração. E quando chegou no momento da celebração, as tochas estavam todas apagadas. Ele ficou muito indignado com aquilo, pegou os soldados e ordenou aos soldados que todos eles atirassem flechas para cima, no escuro. Como eles atiraram no escuro, então essas próprias flechas vieram e mataram vários soldados do exército romano. Muitos soldados. Muitos soldados. Você sabe o que é a murmuração? A murmuração é uma maneira da gente dizer, olha bem, que o que está ruim deve ficar pior. Entenda o que é murmuração. É uma maneira da gente dizer para Deus. A murmuração é isso. É um tiro no escuro que nós ateamos ao alto. Ateamos contra Deus e volta contra nós. Quando eu digo para Deus que aquilo que eu tenho não é bom, quando eu reclamo do que eu tenho, quando eu reclamo do que Deus faz, quando eu reclamo da benevolência de Deus, estou reclamando da misericórdia e da bondade de Deus. E quando eu faço essas reclamações, Deus diz para mim mesmo assim, tá bom, Aurelina, não tem problema não. Tá ruim, mas vai ficar pior. Tá bom, Maria, tá bom, José, tá bom, Pedro. Tá ruim, tá, vai ficar pior. Murmuração é isso. Para a gente entender o que é a murmuração, irmãos. A murmuração, ela não só retém nossas bênçãos, muito pelo contrário. Ela vai trazer ruína. Porque o devorador acompanha o murmurador. E o que estava ruim vai ficar pior. Isso é uma maldição, que por essa maldição muitos ficaram prostrados no deserto. Xarabecúvia. Anderrécia, cantarábia. Prondoriquécia, molderrécia. Eles estavam reclamando de algo fino, de algo especial, provisão de Deus. Alimento, esse alimento era comida de anjos. E eles não estavam satisfeitos com nada. Meu Deus. Foi em um momento como esse, igreja. Foi em um momento como esse que aconteceu um episódio muito complicado na questão do ferimento da rocha. O que é que aconteceu lá? Lá aconteceu algo bem complicado. Muito complicado. Começaram a reclamar. Se preocupa não, que daqui a pouco o manto vai descer, viu? Se preocupa não, não vai ficar assim.
se preocupa. Aleluia, glória a Deus. Moisés chega diante, o povo começou a reclamar. Aí disse assim, não tem água. Moisés fala assim, o que é que eu vou fazer, Senhor? O que é que eu vou fazer com este povo? Ó, seus rebeldes, vai ter água. Moisés se irou, irmão, de tal maneira. Foi? Seus rebeldes, vocês estão dizendo que não tem água? Aí pegou, feriu a rocha 2 vezes. E por conta disso, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Tudo isso por causa da murmuração do povo de Israel. Diante de tantas maravilhas que esse povo viveu, eles tinham a coragem de fazer coisa desse tipo. Manda-se fazer a serpente de bronze. Bronze na Bíblia representa julgamento, juízo. Tem significado, viu, irmãos? Bronze na Bíblia representa julgamento, juízo. Aí ele fala com Moisés, pega aí, fazer uma serpente de bronze e põe lá em cima. Todo mundo que olhar para essa serpente, aí agora vai sobreviver, vai ficar curado. Aí Jesus vai falar no Novo Testamento, o versículo que acabamos de ler. Todo aquele que olhar para Jesus na cruz seria salvo. Querido, este olhar não é apenas um olhar de saber que Jesus é Deus. Esse crer não é o crer de saber apenas que Ele é Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Mas é crer na obra que Ele realizou. É crer naquilo que Ele realiza. É crer no resultado do que Ele fez. Crer no resultado do sacrifício vicário. E saber que o grande propósito, o grande objetivo de tudo que Jesus fez é para nos salvar. É para nos libertar. É para nos redimir. Vamos voltar aqui para o texto. Aleluia. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto? Onde não há pão e nem água? A nossa alma tem fastio deste pão vil. Vocês já pensaram o que é isso, igreja? Por que nos fez subir? Olha o tom, isso é um tom de atrevimento. De muito atrevimento, de desrespeito. Falando com Deus como se Deus fosse igual, como se fosse igual a eles ou estivesse abaixo dele. Nem respeito com Deus, pior com o líder. O tom com que eles falam. Este pão vil. Um pão vil é algo desprezível. É algo sem valor. É algo que não tem nenhuma significância. É o que há de pior. E quando alguém acha que o que Deus faz é pior, tem as bênçãos de Deus achando que é pior, ali está, infelizmente, trazendo a própria prova para ele mesmo. Infelizmente, irmãos, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Aleluias. Por quê? Nos fizeste subir. Por que nos trouxeste aqui, Moisés? Por que, Deus? Por que isso, Deus? Por que aquilo, Deus? Por que assim? Por que desse jeito? Por que desse outro jeito? Aí, nessa daí, houve uma grande rebelião. Antes disso daqui, houve uma grande rebelião, que é quando Moisés manda os espias ir lá, olhar a terra, espiar a terra, uma comissão de 12, que quando os 10 voltaram, formaram uma grande rebelião, uma rebelião terrível. E disse,
Lá tem gigante que vai nos devorar. Lá não serve. Tudo bem, é de Deus, a promessa é. Mas é difícil demais para mim. Nós não vamos lutar, nós não vamos lá. Porque senão nós vamos morrer. Lá tem gigante, lá tem tudo. E esse povo lançou um descrédito, lançou uma maldição de murmuração, de rebelião no meio do povo, de uma maneira terrível. Por conta disso também, logo se levantou quem? Se levantou Corá, levita. O levita tinha sido levantado para o serviço da tenda. Da tribo de Levi. Aí levanta quem? Corá. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Deus, Corá e todo o seu grupo. Pessoas notáveis, pessoas renomadas se juntou com Corá. Abirão e Datã. Os cabeças, os nobres, se uniram com Corá. Com Datã e com Abirão. E assim se levantaram contra Moisés, dizendo: bastai-vos, ó filho de Levi. Aqui é Davi, aqui é o próprio Moisés falando com ele. Basta, chega. Corá e todo o seu grupo. E pondo fogo, colocaram fogo pela manhã sobre eles. E deitou incenso perante o Senhor. Será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Bastai-vos. Aqui é Moisés dizendo: bastai-vos. Isso aqui era Corá falando isso. Vamos fazer uma prova. Vamos fazer uma prova que Deus também nos escolheu como sacerdote. Vamos preparar uns incensos aqui, uns incensários, vamos encher de incenso. Porque vocês querem só vocês se acharem santos. A congregação toda é santa. Então vamos pegar os incensários e vamos apresentar ao Senhor, porque nós também podemos fazer isto. Aí Moisés se irou e disse assim: basta, chega. Chega, filho de Levi. Chega. Moisés tomou uma posição e diz: ouve agora, ó filho de Levi. Acaso é para vós outro coisa de humanos, né? Que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, estando perante a congregação, por ministrar-lhe e lhe fazer chegar a Corá e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também por pai, ainda querer ser sacerdote, pelo que todo o teu grupo junto estão contra o Senhor? E Arão, que é ele, para que murmurei contra ele? E mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, o filho de Eliázibe. Porém ele disse: não subiremos. Olha a rebeldia. Não subiremos perante a casa do Senhor. A atitude dos rebeldes, da rebeldia deles. Nós não subiremos na casa do Senhor, né? Que nos fizesse subir de uma terra, que leita mel, para fazer-nos morrer neste deserto. Serão que também quereis fazer-te príncipe sobre nós? Isso aqui é Datã, é Abirão contra Moisés. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos, vinha, nem herança. Pensais que lançarás pó aos nossos olhos? Meu Deus, pois não subiram. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não há
atente para as suas ofertas, nem um jumento deles.